que a gente perde muito com criatividade, porque quando você tem. Eu lembro que na minha época, quando eu me formei em faculdade, assim, as faculdades que eram buscadas em grandes empresas, é assim, ou você faz GV, ou você faz USP, ou você faz PUC, se você não fez nenhuma dessas três, você nem vai para a seleção. E isso me passava muito pela cabeça. Eles estão contratando quadradinhos, né? Eles estão contratando pessoas que pensam igual, que fizeram a mesma faculdade, que têm os mesmos preconceitos, enfim. E isso me incomodava já desde muitos anos atrás. Agora, ainda muito mais. É curioso porque o preconceito está tão enraigado que as pessoas nem percebem isso. E eu acho que esse é o pior dos mundos. Quando você começa a perceber, isso tanto na psicologia como em qualquer lugar, quando você começa a perceber que tem alguma coisa que você não gosta ou que tem alguma coisa que não está correta, daí parte a iniciativa da mudança. Sem isso, nem, sem perceber, a mudança não vem. Que como psicóloga eu posso te dizer que já é extremamente agressivo, no sentido de que você precisa enfrentar preconceito da sua família, da sociedade, os olhares, enfim, precisa ter um equilíbrio tão forte e uma segurança de quem você é, que é muito complicado, porque buscar essa segurança de quem você é quando você se identifica com outro gênero, imagino, eu não passei por isso, mas assim, eu imagino que isso seja ainda um trabalho quadruplicado em termos de gasto energético, de sentimento, de você se colocar no seu lugar, entender qual é o seu papel. Então, acho que essa é uma primeira coisa que as pessoas que fazem essa transição de gênero têm que passar e que é muito doloroso, né? Que é muito trabalhoso e doloroso. Então, posto isso, eu acho que agora as empresas começam a pensar de ter diversidade, de ter pessoas que pensam diferente. Eu acredito que algumas genuinamente fazem isso, né? Talvez algumas marcas que a gente conhece que já compraram essa identidade essa diversidade, equidade, tudo. Não acredito que elas façam 100% ainda, acho que tem muito caminho pela frente, como eu disse. Mas de qualquer forma, eu acho que tem empresas que avançaram muito. No entanto, vejo que muitas outras nem conseguem pensar sobre o assunto, muito menos falar sobre isso ou expor. Então, eu acho que é uma luta ainda que tem um caminho bem longo. Eu acho que é muito claro para todo mundo que hoje a gente tem pouca representatividade. O gênero realmente não importa absolutamente nada quando a gente fala do nosso trabalho, da criatividade, do que a gente tem para entregar como profissional. Então eu ainda vejo muita mistura de coisas que não deveriam estar misturadas, né? Não importa a tua orientação sexual, a tua identificação de gênero, absolutamente nada quando você está falando de profissional. Eu vejo isso, assim, talvez em algumas outras partes do mundo isso esteja um pouco mais avançado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido você perguntar numa entrevista se a pessoa é casada, se não é, se tem filhos, se não tem. Então, isso já traz um pouco mais de equidade para as mulheres que têm filhos, para as pessoas trans, para as pessoas que não querem se identificar com gênero. Enfim, eu acho que isso dá uma liberdade um pouco maior até da própria área de recursos humanos, escolher pessoas pelo que elas têm de bagagem, pelo que elas podem entregar para a empresa e não pelos preconceitos estabelecidos. Muitas vezes eu me pego pensando é, de ser mulher, de estar dentro desse meio, de fazer parte de uma minoria, porque a gente recebe menos, os homens normalmente são mais bem remunerados. Isso ainda acontece, ainda temos uma desigualdade de gênero tremenda dentro das empresas. Não só de gênero, mas equidade salarial, enfim, tudo isso vem junto. É um pacote de preconceitos, eu diria. E quando eu penso isso, eu fico até um pouco receosa de falar sobre o assunto, porque a gente tem tantas minorias.
né? E aí eu te falo da minha posição, eu, mulher branca, de uma família estruturada. O meu lugar é um lugar muito privilegiado. E todos nós, né, provavelmente dentro dos nossos meios de amigos e tal, estamos em lugares muito privilegiados. Então, eu acho muito complicado, acho uma discussão válida, importante, mas as raízes dos preconceitos, do que a gente tem para arrumar no Brasil é tão grande, é tão mais profundo que isso. Então, Márcia, eu acho sim que a gente já mudou muito, né? Se você olhar para alguns anos atrás, quando eu fiz escola, não podia se dizer que tinha uma menina que gostava de outra menina, era um absurdo isso. E hoje a minha filha vem para minha casa, que tem 12 anos, e fala assim: Mãe, eu tenho uma amiga e ela quer ser chamada de O. Ela não é A, ela é O. E ela gosta de menina. E ela acha isso muito normal. Eu acho tão lindo, acho tão incrível da minha filha poder ter essa visão do mundo e poder aceitar. E outro dia ela chegou em casa contando que a mãe de uma outra menina ficou brava porque as duas estavam namorando, que proibiu de falar, e que a menina estava aos prantos porque gostava da outra. Então a gente vê como ainda tem uma diferença, mas essa geração, ela vem com essa. Ela vem com os preconceitos menores, elas já podem falar sobre isso. E a verdade é que assim, é que sempre existiu, tem gente que fala, agora vem todo mundo falando que é assim, que essa sempre existiu. A gente nunca pôde falar sobre isso. Então, é muito positivo a gente poder falar sobre isso, a gente poder discutir o assunto com verdade, claramente, e as crianças poderem crescer com essa diversidade, aceitar os amigos que elas têm, do jeito que eles são. Isso para mim é uma satisfação enorme, incrível. Eu vejo que há uma evolução enorme. E eu acho que é com esse tipo de conversa, com esse tipo de discussão, de escuta, que a gente vai transformar, vai continuar transformando o nosso mundo para que ele seja cada vez mais inclusivo, mais respeitoso, mais diverso, mais criativo, consequentemente. E eu acho que é isso. Obrigada, Márcia.